Fala aí pessoal, beleza? Professor Elanderson aqui, vamos para a nossa aula 3 do nosso curso de Física para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar, beleza? Então assim, nossa aula 3, vamos falar aqui sobre subtração de vetores e continuar resolvendo outras questões importantes. Bom, então assim, se você vai assistir essa aula, então pega o seu caderno, presta atenção, deixa outras distrações aí de lado para você conseguir aqui entender tudo, tá bem? Se não for assim, nem vale a pena. Bom, subtração de vetores. Professor, por que é importante a gente entender isso? Bom, primeiro porque vetores caem, e segundo porque essas informações, essas regras que a gente aprende aqui, elas são aplicadas em outras partes da física que também caem. Então, se tu for estudar essas outras partes sem saber isso daqui, tu vai ficar boiando, não vai entender nada, beleza? Então, por isso que a gente está estudando a subtração de vetores. Então, bora lá. Primeira coisa aqui, professor, que a gente precisa entender. Olha só, digamos que eu tenho aqui o vetor A, se liga aqui, ó, já começa a anotar aí, ó. Tem o vetor A, beleza? Tá aí o vetor A, professor, o que é que tem ele? Pronto, eu quero te falar agora da figura do vetor menos A. Quem que é o vetor menos A? Cara, muito simples, ó. O vetor menos A vai ser um vetor na mesma direção, só que com sentido contrário. Esse aqui vai ser o vetor menos A. Se ligou aqui, ó? Menos A. Professor, então quer dizer que se eu colocar o sinal negativo, quer dizer que eu vou pegar o vetor e vou fazer só inverter o sentido? Inverte o sentido. Então o sinal negativo está simplesmente dizendo que eu vou ter aquele vetor só com o sentido o quê? Ó? Contrário. Professor, o módulo dele continua do mesmo tamanho. A direção continua aqui na vertical, só que o sentido fez o quê? Ó? Inverter o sentido, beleza? Então, se eu tiver aqui, professor, então você está me dizendo que se eu tiver aqui um vetor, cadê, ó? Um vetor aqui, ó, B. Você está me dizendo que o vetor menos B é quando eu pego esse B e inverto aqui o sentido. Exatamente. Inverter o sentido, tu tem um vetor menos B, tranquilo? Basicamente é isso daqui. E daí, vou te falar agora aqui sobre a questão de eu ter esses dois vetores na mesma direção em sentidos contrários, como eu estou te mostrando aqui, como é que vai ser a resultante. Olha só, se eu tiver aqui dois vetores na mesma direção em sentidos contrários, e eles têm o mesmo módulo, eles vão se cancelar, gente. Então, assim, ó, se eu tiver esse vetor de módulo 2 e esse vetor de módulo 2, eles estão ali em sentidos contrários, eu venho aqui, ó, cancelo eles dois. A resultante vai ser zero, beleza? Professor, mesma direção, só que sentidos contrários, cancela. Exatamente. Aqui é como se eu tivesse, sei lá, um cabo de guerra. Eu tenho uma força apontando para um lado, outra força apontando para o outro lado, então elas vão, se eu tiver ali a mesma força, né, elas vão se cancelar. Ok? Então, dessa maneira aqui. Professor, dá mais um exemplo aí, professor, que eu estou aqui para entender, eu queria entender tudo. Pronto, ó. Se eu tiver esses dois vetores aqui, ó, vetor tem módulo 3 e esse outro vetor aqui tem módulo 3 também, só que está um para cima e um para baixo. É como se fosse o vetor C e o vetor menos C. E aí, prof, como é que eu faço? Subtrai aqui 3 menos 3, zerou, cancela esses vetores, eu vou ter um vetor resultante zero, ok? O resultado aqui, ó, o vetor resultante zero em cima e zero aqui embaixo. Então, assim, eu te explico o que é que significa o vetor negativo, né? Esse menos que eu ponho na frente do vetor, tá certo? Tô falando assim para a gente entender de uma forma assim bem intuitiva, bem básica, mas que é importante e correta. E tenho aqui a situação em que eu coloco aqui esses dois vetores com o mesmo módulo em sentidos contrários que eu cancelo esses dois vetores. Beleza? Show, professor. E aí, como é que a gente aplica isso numa questão? Pronto, ó. Vamos agora aqui para a questão de number 9. Na aula passada a gente tinha feito até a 7. Vou pular a 8, mas daqui a pouco a gente volta para ela. E a gente começa aqui com a 9 hoje, tá bem? Olha só, nessa questão 9, eu esqueci de colocar aqui uma condição que ele dá pra gente. Então eu vou botar na sua tela agora. E aí eu vou ficar olhando aqui no computador e eu vou ler. Bora lá, questão 9 é da onde, professor? É uma questão do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará, 2014. Olha só o que ela nos diz aqui, ó. Na figura 1 acima, é apresentada uma cena de resgate em que uma pessoa é socorrida por equipe de bombeiros que faz uso de escada. Tá aqui, ó. Bombeiro
Você aqui, ó, resgatando uma pessoa. Beleza. Na figura 2 são representadas as forças, olha só, na figura 2 são representadas as forças que atuam na escada. Aí, gente, não vou ler o resto da questão, eu vou te explicar logo o que é que o restante da questão vai estar dizendo aqui, já mostrando a figura, tá bem? Olha só. Aqui está a figura, tá bem? Então o que ele está dizendo? Ó? Esse NH que aparece aqui, ó, esse NH aqui é quem, professor? É a força horizontal, por isso o H, tá certo? Que a parede faz na escada, tranquilo? Então força horizontal que a parede faz na escada é NH. Show, professor. Que mais? Pronto, ó. Esse NV é a força vertical que o chão faz na escada. Por isso o V de vertical. Tá, professor, o que mais? Esse P é a força peso aqui, tanto da escada como das pessoas que estão lá em cima, né? O bombeiro e a pessoa que está sendo resgatada. E esse FA é a força de atrito da escada com o chão. Tranquilo? Um sistema de forças aqui, eu tenho várias forças atuando. E aí, professor, como é que a gente resolve essa questão? Vamos ler o comando, né? Agora, ó. Identificados esses vetores força, vamos ler aqui o comando da questão. Com base nessas informações, julgue os itens, desconsiderando a força de atrito entre a escada e a parede vertical. Bora lá. O equilíbrio estático desse sistema será mantido se as seguintes relações vetoriais forem satisfeitas. E aí essas relações é que está aparecendo para você. Primeira coisa aqui, gente. Professor, que diabo é equilíbrio estático, professor? Pelo amor de Deus. Gente, equilíbrio estático é a situação em que o corpo está em equilíbrio parado, ou seja, estático. E para que ele permaneça em equilíbrio estático, é necessário que a força resultante sobre ele seja zero. Então, se não tem força empurrando ele, né, uma força resultante que empurre ele vai permanecer parado, estático. Então, é isso que quer dizer um equilíbrio estático. Essas forças elas têm que se equilibrar. Tranquilo? Para que tenha aquele cancelamento que eu te falei, e daí a força resultante seja nula. Tranquilo? Basicamente é isso. Bora então ver aqui, ó, a condição que ele dá para a gente, analisando aqui a figura. Ele está dizendo que o FA tem que ser igual ao menos NH. Cadê o FA, professor? Tá aqui, ó. FA tem que ser igual ao menos NH. Gente, veja só. Se o FA for igual ao menos NH, quem é o menos NH, professor? É esse vetor com sentido contrário. Se eu tiver esses dois iguais, ó, esse daqui, ó, peraí. Se eu tiver esses dois iguais, ó, eu vou vir aqui, ó, com esses dois aqui, ó. Se eles forem iguais, se o FA for igual ao menos NH, eles vão se cancelar. Então eu vou ter que para essas duas forças, a resultante vai ser zero. Tranquilo? Então essa primeira parte aqui até agora é correta. Segunda, ele está dizendo que o NV tem que ser igual a menos P. Ou seja, quem é o menos P, professor? O menos P está aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui o menos P, né? Que é o sentido contrário. Beleza. Se esse NV for igual a esse menos P aqui, ó, o que é que vai acontecer aqui, hein? Aquele velho vão se cancelar essas duas forças, esses dois vetores, e a resultante vai ser zero. Ou seja, obedecidas essas situações aqui que ele fala, né? Nessa condição de equilíbrio, a escada vai permanecer sim em equilíbrio estático, paradona lá, né? Sem força resultante sobre ela. Por que vai se cancelar, professor? Porque vai se cancelar, como eu te expliquei. Então, de fato, essa questão aqui é uma questão. É uma questão correta. Só botar o X aqui, ó. É uma questão correta, beleza? Show, professor. O que mais que a gente tem para hoje aqui, professor? Bom, continuando aqui nossa explicação para a gente resolver as outras questões, tá certo? Vamos falar agora propriamente dito de subtração de vetores, que é o tema que eu coloquei aqui, ó. Cara, é o seguinte, né? Digamos que eu tenha dois vetores aqui, é bem fácil de você entender. Digamos que eu tenha esse vetor A, beleza? Ó, se liga aí, ó, vetor A. E eu tenha esse vetor B aqui, ó. Tá certo? Ó, vetor A e vetor B. São dois vetores diferentes. Um está inclinado, outro está na horizontal, beleza. O que eu quero, professor? Eu quero achar quem é a resultante, olha só, do vetor A
menos o vetor B, uma subtração. Cara, é o seguinte, olha o que eu vou te dizer agora. Ó. Subtrair é a mesma coisa que você fazer uma soma, só que com o outro vetor no sentido inverso. Por isso que aparece esse negativo aqui. Beleza? Então tu vai fazer a soma, só que antes de tu fazer a soma, pela regra da Dona Mariazinha, tu vai inverter ali o sentido do vetor. Beleza? Vamos fazer isso, ó. Se eu tenho aqui, ó, o vetor A, bota aí, professor, vetor A, pronto, tá aqui, ó, vetor A. Quem é o vetor menos B? Ora, se o vetor B está aqui assim, ó, se esse aqui é o vetor B, o vetor menos B vai estar para o outro lado. Tá aqui ele, ó. Vetor menos B, sentido contrário, professor. Tá aqui o vetor menos B, ó. Bonitão aí. E aí, professor, para eu fazer aqui, de novo, ó. Eu faço a inversão dos vetores e faço a soma. Prof, mas como é que eu faço a soma mesmo, hein? Regra da Dona Mariazinha e regra da cabecinha na bundinha. É o que, professor? Te expliquei lá na outra aula. Primeira coisa que você faz, pega esse vetor aqui, ó, coloca a cabecinha do A na bundinha do B. E agora, professor? Agora tu usa a Dona Mariazinha, né? Regra da Dona Mariazinha. Dona Mariazinha tá aqui. E aí ela quer vir para cá, ó. Qual é o menor caminho em linha reta que ela vai fazer, professor? Tá aqui, ó. Esse aqui é o resultante. Então, esse aqui é o vetor A menos B. Então, eu vou repetir o que eu disse naquela hora, ó. Subtrair é a mesma coisa que você fazer a soma, só que o outro vetor você vai colocar ele no sentido oposto. Beleza? Porque esse negativo, ele carrega justamente a informação de eu ter, ó, invertido o sentido daquele vetor. Show? Só entendi mais ou menos. Faz outra aí, professor, para ver se eu entendo melhor ainda. Pronto, ó. Digamos que eu tenha esse vetor aqui, ó. Esse vetor A. Show? E eu tenha esse vetor B bem aqui assim, ó. Vetor B. Eita, que B feio, professor. Pronto, mas eu vou ajeitar aqui, ó. Vetor B. Certo. E digamos que eu quero fazer aqui mais uma vez, ó, quem é o vetor A menos o vetor B. Tranquilo? Quem é o vetor A menos o vetor B aqui. Como é que eu vou fazer? Professor, já sei. O vetor menos B aqui é quando eu inverto o sentido. Exatamente. Então vamos inverter o sentido e fazer a soma pela regra da Dona Mariazinha. Inverte o sentido dele aí, professor. Eu vou colocar ele só um pouquinho mais inclinado aqui, ó, para ficar mais fácil de explicar. Inverte o sentido dele aí. Pronto. Eu vou ter o vetor A. Tá aqui ele, ó. Vou botar ele aqui de lado. Vetor A, certo? Ó, mesmo vetor A, só que o vetor B eu vou botar aqui no sentido contrário, ó. Tá aqui o vetor B. Menos B esse aqui, professor. Pronto, vetor menos B. Certo, professor? E agora o que é que eu faço? Agora é cabecinha de um na bundinha do outro. Então eu vou colocar aqui, ó, esse vetor menos B, vou jogar ele aqui para cima, ó. Certo? E agora, professor, chama a Dona Mariazinha, não se cansa não de andar? Cansa não, ó, tá aqui para isso, ó. Tá aqui, ó. Beleza? E aí, para eu achar aqui a resultante, Dona Mariazinha vai seguir em linha reta, ó. E lá vai ela pro lado de cá. Esse daqui vai ser o vetor resultante, tranquilo? Vetor resultante de quem, professor? Vai ser o vetor resultante de A menos, da subtração aqui, A menos B. Então, moral da história, subtrair é somar com o outro no sentido oposto, beleza? Ok, professor, então vamos resolver mais questões aqui, vamos lá. Vamos agora para a nossa questão de número 8, que a gente tinha pulado. Corpo de Bombeiro Militar Tocantins diz o seguinte, ó. Considerando a relação dos vetores ilustrados na figura precedente, está aqui a figura, assinale a opção correta. Primeira, o vetor B é igual ao vetor A. Cara, para os vetores serem iguais, eles têm que ter igual módulo, direção e sentido. Vamos olhar aqui para o vetor A e para o vetor B. Eles têm o mesmo módulo? Tem. Os dois estão do mesmo tamanho. Tem mesma direção? Tem. Os dois estão na vertical. Mas ele tem o mesmo sentido? Não. Então eles não são vetores iguais. Eu poderia dizer, se eu quisesse corrigir aqui, porque está errado, que o vetor B é igual a menos o vetor A.
Porque se eu invertesse o sentido de A, ele ficaria igual ao B. Tranquilo? Mas não é isso que ele diz não, professor. Não. Então essa daqui é errada. Certo, beleza. Vamos analisar com calma essa aqui para a gente ir aplicando os conceitos que a gente está vendo, tá bem? Vamos lá. 2, a B, né, na verdade. A mais B é igual a C. Gente, olha só. O A e o B, sentidos opostos. Se eu somar A mais B aqui, vai haver o cancelamento. Né? Se eles têm o mesmo módulo, mesma direção, mas estão em sentidos opostos, se eu fizer a soma deles, eu vou chegar àquele velho, ó, aquele velho cancelamento desses dois aqui. Então já era, não é. Essa daqui também não. O vetor C, ó, ele tá grandão aqui, ó, ele não é zero não. Então não é essa. Letra C agora. C menos D é igual a B. Bora lá identificar aqui, ó. C, cadê o vetor C, professor? Tá aqui ele, ó. O vetor C. Certo. Aí ele está dizendo C menos D. Prof, se o D está aqui, ó, significa que o menos D é como? O menos D, ele é para o outro lado. Está aqui, ó. Certo? O menos D, ele é para o outro lado. Então, somar, subtrair aqui vai ser a mesma coisa que somar, pela regra da Dona Mariazinha, o C mais o D. Tranquilo? Que vai dar C menos D aqui, né? Ó. Então, como é que faz mesmo, hein, professor? Cabecinha de um na bundinha do outro, botei aqui, ó. E aí eu vou fazer aqui a Dona Mariazinha andando. Digamos que a Dona Mariazinha estava aqui e ela vem para cá. Então, esse daqui, ó, vai ser o vetor resultante, tá certo? Olha o que ele está dizendo, pessoal. Ele está dizendo que quando eu fizer aqui esse vetor resultante, vai dar igual a B. Mas olha só, tá aqui o vetor resultante. Se eu comparar com B, ele vai ter sentido contrário, não é verdade? Então não pode ser igual. Não vai ser igual ao B, então essa daqui está errada. Ele seria igual ao A. O A e esse vetor resultante de C menos D seriam aqui iguais. Tranquilo? Beleza, professor. Vamos ver então a última que só pode ser a resposta, né? C é igual a A mais D. C é igual a mais D. Vamos apagar esses desenhos aqui para a gente analisar. Tá aqui o vetor C, professor. Tá aqui, ele já estava inclusive destacado aqui, né? Tá aqui o vetor C. Ele está dizendo que o vetor C é igual ao vetor A. Tá aqui o vetor A, mas eu vou botar ele bem aqui assim, ó, para a gente poder analisar, né? Não vou mexer nem com a direção, nem com o módulo dele, nem com o sentido, vou só mudar ele de lugar. E o vetor D, que eu vou botar ele aqui, ó. É como se eu tivesse só transportado aqui para baixo ele, tá bem? Beleza. Cara, se eu somar, ó, o vetor A aqui mais o vetor D aqui, pela regra da Dona Mariazinha, professor, ela vai sair daqui e vai chegar aqui. Se eu somar eles dois, eu vou ter exatamente aqui o vetor C. A mais D vai ser igual ao vetor C. Então essa daqui, ó, de fato é a nossa alternativa correta nessa questão, beleza? Percebeu como a gente entendendo aqui, passo a passo, as questões vão ficando mais fáceis? Claro que precisa você estudar, né? Não existe milagre, você precisa fazer a sua parte também. Ok, então a alternativa correta aqui pra gente, letra D. Já fizemos a questão 9, vamos para a questão 10, ó. Um corpo se desloca de um ponto A até B, depois do ponto B até C e, por fim, retorna ao ponto A. Professor, já comecei não entendendo. Não, aqui é simples. Ó. Ele está dizendo que o corpo A está aqui, ele vai para o ponto B, vai para o ponto C e depois retorna lá para o ponto A seguindo essa trajetória aí. Pronto. Esses deslocamentos são representados na próxima figura, em que AB e CD, AB, BD e CA, melhor dizendo, denotam respectivamente os três vetores do deslocamento do corpo. Lembra que eu te falei que deslocamento é uma grandeza vetorial também? Então ele está dizendo o seguinte, ó, AB, está aqui, ó, BD, eu acho que ele quis dizer BC, viu aqui? Nessa questão aqui. Ou eu digitei errado, ou então... Mas enfim, é um C. E CA
denotam respectivamente os vetores deslocamento, tranquilo? Do corpo. Vamos ver aqui a questão. Com base nessas informações, julguem os itens a seguir. Ele está dizendo que a soma vetorial dos 3 deslocamentos é nula. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Por que, professor, que é verdadeiro assim com ênfase tão grande? Porque, cara, olha só, é um polígono fechado. E se eu tenho um polígono fechado, eu já te expliquei. A soma vetorial vai dar zero. A gente viu isso na aula passada, né? Isso aqui não tem muito a ver com subtração de vetores, mas a gente revisa o que a gente viu na aula passada. Se eu tenho um polígono fechado, Dona Mariazinha tá bem aqui. A bichinha, professor. Qual o percurso que ela tem que fazer para ela sair daqui e chegar aqui no menor caminho? Ela precisa ficar parada, né? Se ela ficar parada, ela vai cumprir o que ela quer, que é permanecer no mesmo lugar. Então não vai ter aquela reta lá. Então vai ser o vetor resultante 0, de fato, aqui, beleza? Então essa daqui, certona. Bora para a próxima. Questão 11. Essa questão 11 aqui é uma questão importantíssima, tá certo, gente? É uma questão de um nível um pouco mais qualificado aqui de pensamento. Uma questão da IDECAM, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Essa questão ela vai além do conhecimento básico, por isso que eu trouxe ela aqui para te explicar, e ela está de acordo com uma explicação que eu fiz no vídeo na aula anterior. Na aula anterior eu te expliquei isso daqui, eu vou aplicar agora nessa questão, tá bem? Vamos lá. De uma maneira geral e comum, posição, velocidade, aceleração de um corpo de dimensões desprezíveis são expressas através de vetores quando tratamos com movimentos de translação. Essas grandezas possuem módulo, direção e sentido e obedecem às suas operações matemáticas de soma, subtração, produto escalar e vetorial. Vou fazer uma pausa aqui. Gente, só para você ter uma ideia, essa situação aqui de produto escalar e produto vetorial, ela é vista no ensino superior, ela não é vista nem no ensino médio, tá certo? Mas a IDECAM trouxe aqui numa prova aqui recente aqui do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Mas eu vou te explicar aqui, tu vai ver que com a minha explicação e com o conhecimento que eu te dei vai dar certo entender. Bora lá. Continuando a leitura, professor. Em um caso bem particular de movimento retilíneo, a notação vetorial pode ser deixada de lado, uma vez que o corpo pode se mover apenas no sentido positivo ou negativo. Parabéns para ele. Não vai ser tão útil essa informação. De modo similar, um corpo rígido em rotação em torno de um eixo só pode girar nos sentidos horário e anti-horário. Ok. Vamos ao comando da questão. De uma maneira geral, as grandezas angulares, deslocamentos infinitesimais, velocidade e aceleração podem ser expressas por meio de notação vetorial? É uma pergunta que ele faz. Aí vamos analisar aqui. Gente, olha só. Para eu ter grandezas vetoriais, eu preciso que ela tenha módulo, direção e sentido. Okay? Só que além disso, como eu te falei lá na aula de adição de vetores, eu preciso que a regra da comutatividade na adição seja obedecida. O que é a regra da comutatividade? Simples, tanto faz eu somar o vetor A mais o vetor B ou o vetor B mais o vetor A, que vai dar o mesmo resultado. Essa soma é comutativa, ok? Acontece que essa segunda caracterização de vetores, ela se sobressai à primeira, aquela lá do módulo direção e sentido, que está correta também. Só que essa segunda, de obedecer à regra da comutatividade, ela é mais completa. Então, como nas alternativas dessa questão ele coloca as duas características de ter módulo, direção e sentido em uma alternativa e de obedecer à regra da comutatividade em outra alternativa, essa segunda, da regra da comutatividade, vai se sobressair e vai ser a resposta mais completa, tá certo? Vamos analisar aqui de novo, ó. Vou ler de novo a pergunta da questão. Essas grandezas podem ser expressas por meio de notação vetorial? Sim. Letra B, olha só. Sim, basta que a grandeza obedeça às regras de soma vetorial, que diz a soma de dois vetores independe da ordem, regra da comutatividade. Professor, e a letra A?
Sim, basta que identifique qual módulo, direção e sentido dessa grandeza. Tá errado? Tá não, não tá errado. Só que a letra B ela é mais abrangente dentro da álgebra vetorial, tranquilo? Como eu te falei, a IDECAN ela trouxe um assunto aqui muito mais aprofundado, com nomenclaturas aqui de nível superior, deslocamento infinitesimal, por exemplo, nessa questão. Então, como o nosso curso é do básico até o adequado, até o nível ali que você faça uma prova de maneira decente, eu preciso te explicar isso aqui também. Tranquilo? Mas basicamente é isso. E a alternativa dessa questão correta é a alternativa B. Beleza, fechamos aqui. Olha só essa última questão aqui, pessoal, para a gente fechar a nossa 12ª questão do curso. Diz o seguinte, ó, dois vetores A e B estão representados a seguir. Assinale entre as alternativas aquela que melhor representa a resultante da operação vetorial A menos B. Bora lá, tu já sabe, né? Fazer a subtração é a mesma coisa que você somar, só que com esse vetor B no sentido que, ó, contrário, beleza? Então assim, professor, se esse aqui é o vetor B, quem é que é o vetor menos B? Tu já sabe, ó, inverteu aqui, esse aqui é o vetor menos B. Então como é que eu vou fazer, professor? Tu vai somar aqui, ó, vetor A, show, vetor menos B, professor, tá aqui, ó, vetor menos B. Tranquilo? Tá aqui o vetor A e tu vai somar aqui com o vetor menos B, a mesma coisa que tu fazer essa subtração aqui. Professor, como é que a gente faz? É só chamar a Dona Mariazinha, né? Se cansa não, professor? Cansa não, ó. Tá aqui para isso. Ó, tá aí. A e B. E aí como é que eu vou fazer, professor? Tá aqui, ó. Dona Mariazinha quer sair daqui, ela sai sempre do primeiro, e ela vai aqui, ó, para esse outro local aqui. Tá aqui o vetor resultante, né? Ela vai em linha reta, professor, sabe andar em linha reta. Pois é. Tá aqui, ó, vetor resultante. Então essa daqui vai ser a resultante da subtração desses dois vetores. Vamos analisar qual dessas alternativas mais se parece com esse nosso vetor aqui. O A? Não. O C? Não. O D? Também não. O B, ó. A alternativa B é aqui, tá igual aqui, ó, né, o mesmo sentido aqui, eu só desenhei maior para ficar mais fácil de explicar. Mas essa que é a nossa alternativa correta nessa questão aqui, pessoal, beleza? É a nossa última questão desse vídeo aqui e eu te espero na próxima aula para a gente continuar entendendo física aqui de uma maneira aqui bem direta, bem objetiva e adequada para a gente fazer aqui uma prova muito massa de física no nosso concurso, valeu? Te espero na próxima aula, tchau, tchau.